E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Espero que esteja todos bem. Só respondendo aqui uma mensagem no celular. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que o gráfico nos apresenta, algo que o gráfico está nos mostrando, algo que vale a pena a gente ter a percepção na movimentação do gráfico. E às vezes, só um minutinho aqui, eu não consigo responder aqui ao mesmo tempo, minha cabeça não funciona tão perfeitamente assim. O que realmente faz nós fazermos as nossas marcações? Então olha o que aconteceu aqui. Eu fiz aqui algo que eu explico, não só no treinamento fechado, mas eu explico aqui para vocês. Já falei para vocês muito sobre isso, sobre essa movimentação do gráfico, sobre a movimentação da tendência, sobre o porquê das entradas, o ponto exato de entrada. Então não é segredo para ninguém isso. E antes que você me pergunte, mas se você quiser saber e tiver dúvida, isso aqui não é uma média móvel 20, não é uma média móvel 15, não é uma média móvel conhecida por vocês, tá? Então nem vou falar dela, nem vou falar o porquê ela está aí. O que você tem que ter ideia é que quando você chega diante do gráfico, você tem que estar tranquilo, como diria algumas pessoas que moram aqui na minha região, da língua espanhola. Por falar nisso, eu creio que quando as fronteiras, a movimentação aérea e as coisas voltarem ao normal, vai acontecer um êxodo para cá, para o Brasil, porque os que moram aqui nas regiões fronteiriças gostam muito do Brasil e o poder de compra do peso cada dia está valendo menos. Então, abraço aos amigos da língua espanhola que fazem divisa por aqui. E eu acho que vai crescer muito, porque muitos têm parentes aqui, muitos têm conhecidos aqui, e eu acho que vai crescer muito o êxito, porque não está valendo nada, não está valendo praticamente nada a variação cambial. Aí você fala assim, Cadu, mas por que você está falando isso? Porque isso tem a ver com o nosso assunto, gente. É variação cambial, a gente trabalha com variação cambial. A gente trabalha com movimentações no gráfico em variações cambiais. Enquanto eu estou mostrando o gráfico aqui, ó, o que eu vi no gráfico aqui para fazer minhas entradas, você, antes de eu começar a explicar, por exemplo, minha esposa foi ao México com as crianças numa viagem e ela queria ter um dinheiro no bolso. Ela falou assim, eu preciso levar um dinheiro porque chega lá, precisa de um táxi, de uma água, alguma coisa na rua, se não passa cartão, não transferência e tal, aquela coisa toda. Ela pegou, lembro, acho que R$150 e trocou no câmbio no aeroporto. E foi com esses pesos mexicanos no bolso. Chegando lá, ficou uma semana lá com 2 crianças, né? Mais o primo dela, mais um pessoal, uma galerinha. E ela falou que ela conheceu vários lugares, pegou ônibus público, tomou água pra rua, comprou salgadinho para as crianças. Porque ela não queria, na volta, ainda ter que parar para fazer o câmbio. O que é o câmbio? O nome já diz, para quem não conhece a língua espanhola, câmbio significa troca. Por isso que quando você vê alguém do país estrangeiro, que fala a língua espanhola, ele fala assim, cambiar. Quando você está assistindo lá o futebol espanhol, os jogadores falam, vamos cambiar a camisola, né? Vamos trocar a camiseta. Então, é uma troca. Então, o câmbio funciona numa troca. Então, eu levo meu dinheiro para lá e lá tem uma variação cambial. E aí a troca da moeda em relação à minha moeda. Há uma variação
em minha moeda. Então isso é o câmbio. E quando ela chegou lá, ela fez de tudo para gastar esses cento e poucos reais que estava no bolso, que era para coisa assim. Então, comprar uma água na rua. E ela voltou com dinheiro ainda no bolso. Ela não conseguiu gastar cento e poucos reais num país onde o valor monetário do dinheiro da variação cambial não vale nada. Se a gente acha que o nosso dinheiro não vale, não tem poder de compra, o preço não vale nada. Nada. Então, qual é essa experiência que eu estou trazendo para vocês? Eu acho que vai acontecer um êxodo deles para cá, para o Brasil, a hora que as fronteiras se abrirem, as coisas começarem a funcionar um pouco melhor. Eu acho que vai começar a funcionar muito bem isso, muito bem mesmo, essa vinda de pessoas para cá. Bom, mas vamos lá, isso eu estou falando de uma variação cambial. Se você lê as economias dos países, a variação da moeda, a variação dos câmbios, você vai entender o que eu estou dizendo. Então olha que interessante, cheguei no meu gráfico, olhei o movimento do gráfico. Vamos dar uma dica aqui operacional. Cheguei aqui, olhei o movimento do gráfico. Eu consegui aqui fazer a marcação do meu suporte, colocando um zoom na região da minha resistência. E nessas regiões ainda eu consigo ver o que? Uma variação do preço aqui numa região de bipolaridade. Não quero que seja... Eu queria que saísse aqui, peraí. Eu queria que saísse aqui. Isso aqui, ó. Uma região de bipolaridade. E aqui, podendo ser uma região de bipolaridade. Podendo. Cadu, por que você fala podendo? Porque aqui, ó, ainda não se formou um topo aqui. Há possibilidade de se formar um topo aqui, junto a esse fundo, mas ainda não formou enquanto eu estava olhando o gráfico. Porém, se eu dividir meu gráfico em 100 aqui, e trabalhar subníveis dele, eu consegui entender que o gráfico estava vindo aqui de uma distribuição, fez o trabalho de rompimento. Como que eu sei que fez o rompimento? Olha os fundos. Olha como é que, aliás, os topos. Olha como é que os topos começam a trabalhar no gráfico. Ele vem e faz o rompimento que está claro. Está claro aqui mostrando que ele ia ou buscar o fundo ou romper o fundo. E pelo movimento aqui da explosão, está claro que ele vai romper o fundo. Ele volta, faz o pullback aqui nessa região. Por quê, gente? É uma região que antes era o quê? Era o 100% desse nível. Era o 100% desse nível. A partir do momento que ele rompe o nível de 100%, já se forma outro nível. É claro que eu vou saber desse outro nível a hora que o preço fizer um fundo aqui, ó. A hora que ele fez esse fundo aqui. Mas o preço continua a descer e a se movimentar. Olha só. Aí eu chego até aqui. Opa! Possibilidade então de eu realizar o quê? Um pullback. Ou o que eu chamo, que é para vocês entenderem o movimento, rompimento, retração e continuidade do movimento. Por que eu gosto de colocar nomes? Uma nomenclatura fácil para você entender. Porque você tem que entender a movimentação do gráfico, a percepção do movimento gráfico. Tá. E aí, Cadu? E aí então quer dizer que ele chegou aqui, só porque ele rompeu esse fundo aqui, eu posso entrar num pullback? Eu posso chegar aqui e sentar meu dedo? Então quer dizer que ele chegou aqui, eu posso sentar o dedo aqui? Olha o que aconteceu, ele chegou, ele foi, tocou o fundo, mostrou uma região de bipolaridade e ele largou um candle assim, ó. Um candle desse jeito. Uma estrela da noite, um martelo invertido, um shooting star, o que você queira. O que eu entendo quando eu vejo isso?
Eu entendo que teve pressão compradora tentando jogar o preço para cima, porém os vendedores tiveram maioria e jogaram o preço para baixo. E o que eu fiz aqui? Eu peguei e fiz minha entrada na continuação do movimento. Porém, se vocês analisarem, a resistência está aqui. E o que pode acontecer em opções binárias? Aí é que está o pulo do gato aqui. Eu vi o gráfico, eu cheguei aqui, olhei o gráfico. Eu vi as regiões. Eu entendi a tendência. Agora eu olhei os candles. O que esse candle me disse? Ah, ele disse que tem força vendedora numa queda de tendência. Ótimo, entrou, ganhou. Não. Vocês viram que eu entrei na operação e ainda houve uma força contrária jogando o preço para cima até o toque da resistência. Ou seja, houve um preenchimento daquele pavio. Houve um preenchimento daquela região. Então, por isso que às vezes muitas pessoas entram num padrão de correção e o mercado vai lá e continua o movimento até preencher aquele canal. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Como eu tenho outras taxas para fazer o meu contra trade, que eu chamo de contra trade, como o gráfico, o mercado não respeitou aquilo que eu fiz na primeira entrada, eu fui lá e fiz um contra trade e saí ainda positivo. Eu poderia aceitar o meu erro ali? Poderia aceitar o meu erro e deixar daquele jeito ali? Poderia. Estou falando no caso se eu tivesse feito a entrada aqui. Você entendeu? Porque muitos entraram aqui. Muitos entraram na continuação desse preço aqui, ó. Mas como eu sei que o espaço que ele deixou aqui do pavio cabe ainda o preenchimento do canal, por isso que eu falo para vocês o preenchimento do canal. Eu sempre falo isso. Ó, as ondas, a água tem que preencher o encanamento inteiro. Como eu sei que todo dia ele faz isso e ele pode fazer, o que eu esperei? Eu esperei ele lá, ó, e preencher esse espaço aqui. Preencher esse espaço. E aí sim, eu fiz o que então? A minha venda. E aí, Siri? A Siri acionou aqui comigo falando. A Siri do telefone, o meu Jarvis do telefone aqui. Então, eu só consegui preencher esse movimento a partir do momento que eu vejo que todo o canal preenchido, toda uma movimentação preenchida. Tanto é que se alguém entrou aqui para fazer uma correção nesse movimento e entrou exatamente aqui, ó, ele ainda conseguiu uma vitória. Aí é o pessoal da retração, né? Você entrou na retração. Não, talvez a pessoa entrou aqui, ó. Entrou aqui. Se ele entrou aqui, ele perdeu, porque fechou acima. Mas se ele entrou nesse fechamento, ele perdeu também, né? Porque fechou aqui em cima. Agora tem o pessoal da retração. São candles o quê? De força? Não. Então tem muita gente que se perdeu aqui. Porém, se você é uma pessoa que sabe o que está fazendo, você já entendeu qual é a movimentação dele. Olha a movimentação dele. Olha a movimentação dele. Agora fez um topo mais baixo. Agora sim ele pode fazer uma correção e voltar aqui. Ele pode, não é que ele vai fazer. Ele pode. Então, tem muita gente que quer operar vela a vela, candle a candle. Só que existem detalhes. Detalhes. Que é um contexto, é um conjunto para se fazer a operação.
Existe um detalhe na tomada de decisão. Lá no treinamento fechado, eles sabem muito bem, quem faz parte do treinamento fechado, o que fazer quando o preço chega nessas regiões. Eles sabem muito bem qual é a tomada de decisão. E eu sei que você é nessa tomada de decisão que você perde as suas operações. Porque marcar um topo, marcar um fundo, marcar os 50%, muita gente sabe. Agora, fazer o contexto do movimento para entender o que ele vai fazer quando ele chega na região, aí já é algo mais complicado para algumas pessoas que não sabem análise gráfica. Então, por exemplo, eu vou trazer um testemunho para vocês entenderem a complexidade do assunto. Olha só esse rapaz aqui que veio conhecer o nosso canal. Poxa, toda vez eu quero pagar o nome das pessoas só para, né? Eu sei que as pessoas não estão nem aí, mas olha o que ele diz aqui, ó. Muito obrigado, Cadu, por mais essa aula excelente. Comecei a ver o gráfico de forma muito diferente. Então, quando ele fala assim, começou a ver o gráfico de forma muito diferente, já digo que aqui um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. Se ele está vendo o gráfico muito diferente, então na verdade ele nunca viu o gráfico como ele deve ter visto. Passei a operar de forma com resultados excelentes. Olha só. Passei a operar de outra forma com resultados excelentes. Sou eu que estou dizendo? Não, é o nosso amigo aqui. Por isso que eu sempre falo para vocês, ó, dá uma lida aí na descrição. E as descrições aqui, gente, dos meus comentários, ela é aberta. Tá? Ela é aberta. Aqui nos comentários, aqui, ó, não tem especificação para ficar retendo. Quando é retido algum comentário, é o próprio YouTube que retém. Mas comentários, às vezes, como esse, assim, ele retém. Tá? Eu não sei porquê. Então, olha aqui, ó. Estava travado nos 3 toques de linha. Suporte e resistência, sem entender padrões gráficos e o que o gráfico estava realmente mostrando. Quando ele fala aqui, ó, que ele estava travado nos 3 toques, é aquela velha história. Ah, deu um toque, deu 2 toques, deu 3 toques, aí eu entro. Isso aqui, ó. Tá, pode dar certo às vezes? Pode dar. Mas se ela está fazendo as ondas, a movimentação gráfica das ondas, a entrada mais forte é aqui. Como é que eu tenho que esperar dar o terceiro toque? Ah, Cadu, porque eu tenho que ver o movimento, mas o movimento você tem que ver lá atrás. Como ele iniciou lá atrás, não é aqui, não é aqui. Aqui ele já está quase no final do movimento. Bom, isso aí você tem que estudar para entender. Tenho pouco tempo de mercado. Comecei a estudar há 6 meses, mas ocorreu um acúmulo de informação que no final se tornou uma bagunça grande. Exatamente, amigo. O que acontece? Quando eu falo para vocês, a questão do trading não é a quantidade de informações. A questão do trading é você aprender de forma correta e fazer o que? A manutenção. Isso é aprender. Isso é entender o assunto. É aprender de forma correta e fazer a manutenção. Já passei pelas fórmulas mirabolantes. Entenda o que esse rapaz está descrevendo aqui. Ó. Isso aqui é um testemunho de vida. Análise probabilística, até o pesadelo dos malditos martingales, finalizando com as operações de 3 toques, que eu nunca entendi porque deveria realmente entrar no terceiro toque, já que o meu capital estava sempre em queda livre, tipo o coiote do Papaléguas caindo do penhasco. Então olha que interessante, ó. Ele fala que ele procurou as formas mirabolantes. E isso aqui, ó, derrubam vocês de uma tal forma, vocês não têm ideia.
Você não tem ideia. Se você já passou por isso, no trend, escreve aí. Eu já caí nessa de formas mirabolantes. Formas gerenciais, ó. Aqui, ó. Setups ou análises inovadoras, como análise probabilística. Gerenciamentos intergalácticos, como os martingales. As operações sem embasamento em análise gráfica, como o terceiro toque. E ele falou, ó, eu nunca entendi porque realmente seria isso que eu teria que fazer. Ou seja, o nosso amigo aqui estava sendo levado a fazer algo que ele não tem ideia. Então, ó, agora com suas aulas, opa! Eita! Oh, maravilha! Entrou uma luz no fim do túnel aqui. Que maravilha! Agora com suas aulas, começo a entender porquê dos movimentos. Agora sim um porquê que eu não entendia com relação ao movimento gráfico. Só tenho a te agradecer. Muito obrigado mesmo, Cadu. Oh, maravilha, né? Que bom ouvir isso. Então, agora sim, ele começa a entender o que é fazer operações de compra e venda em um mercado. Agora sim. Então, quando os seus olhos se abrem para aquilo que é real, para aquilo que nós temos que ter conhecimento, ficou a carinha do nosso amigo aparecendo aqui. Quando você começa a entender realmente o porquê das coisas, a sua vida muda, meu irmão. A sua vida muda. Quando você chega aqui no gráfico, você faz uma marcação de um topo, de um fundo, você entende que ele veio daqui, aí ele fez esse movimento desse canal, ele fez esse outro canal, aí você vê que ele começa a andar descendo o canal. Ele está descendo. Então, se ele está descendo o canal, eu tenho a minha estrutura gráfica, eu tenho minha tendência, eu tenho minhas regiões. Agora, os candles vão ser um detalhe do preço na hora da minha entrada. Eu gosto de usar volume para ver isso, ver o fluxo também, maravilha. Agora, aprende. Quando você aprende e faz a manutenção, ninguém te segura. Conhecimento correto, não existe valor que pague. Não existe valor que pague, gente. Essas aulas no YouTube que eu faço de forma gratuita aqui, ó, eu espero um reconhecimento dos frutos que eu planto, que venha uma retribuição. Porque eu sei, eu tento fazer o melhor aqui e ensinar da forma correta. Então eu sei que isso influencia na minha colheita pessoal. Entendeu? Eu sei. Quando se ensina, se colhe algo maravilhoso. Eu sei disso. Então por isso que eu trago aqui valor. Eu trago valor aqui educacional. Por isso eu peço para vocês sempre, deixem um like. Por isso eu falo para vocês, comentem. Compartilhem com pessoas que queiram aprender. É o mínimo de contribuição que eu te peço. Agora, tem aquelas pessoas que querem acelerar o processo de aprendizagem. Cadu, eu quero ver isso de uma forma lógica. Eu quero ver isso de uma forma de metodologia de ensino. Aí, eu tenho aí no link da descrição, tem o treinamento fechado para quem quer realmente aprender análise gráfica. Mais de 90 aulas. Você pode ficar assistindo, reassistindo. Tem um aplicativo que a plataforma libera para você baixar as aulas e assistir elas de forma offline. Eu sempre digo para o pessoal, veja, reveja várias vezes a mesma aula, várias vezes, até você fixar mentalmente o padrão. Você tem que fazer sempre a manutenção do conhecimento que você tem. Manutenção do conhecimento. Conhecimento correto. Conhecimento correto. Conhecimento correto. Não há valor que pague. Gente, esse treinamento fechado mesmo, esse valor que eu coloco aí, é um valor para eu
pagar as despesas da plataforma, porque se eu fosse cobrar pelo valor que é passado, eu sei que para o mundo do trading não é nada. Isso não é nada. Para quem quer trabalhar com dinheiro, não é nada. Se você quer abrir uma loja de ração, tá? Você vai ali e aluga um prédio. Você aluga um prédio, aluguel 2.500 por mês, uma sala comercial. Aí você tem que pôr no seu estoque, mais uns 15 mil ali no estoque. Para você pensar em ter um lucro líquido no final do mês, do outro mês, se você tiver um lucro líquido de R$ 1.800, você já tem uma média que pelo menos em um ano e meio aqui, em um ano e meio, você consegue reaver o dinheiro investido e começa a ter lucro. Dos 15 mil no estoque. O aluguel do prédio aqui é perdido, é a manutenção da sua empresa. É um dinheiro de manutenção. Então você precisa disso. Então, quando eu falo aqui, o treinamento está por 397 porque o mundo vive esse período desse jeito aí, o que é isso para você aprender a entender o mercado e, com as explicações do entendimento, buscar uma multiplicação de fatores de conhecimento perto para você montar uma casa de ração. Eu não tenho contra ninguém que tem casa de ração. Pelo contrário, eu estou dando um exemplo justamente porque eu conheço um rapaz, um primo, que ele tem uma casa de ração e ele vive muito bem, é um mega empresário na área. É uma área que cresceu muito nos últimos anos, porque o ser humano está perdendo a paixão e a compaixão com o outro ser humano e está declarando o seu amor por totalidade, que ele deveria declarar ao próximo, aos animaizinhos. Não tem nada contra também os animaizinhos. Quem quer amar os animaizinhos, que ama os animaizinhos. Eu só estou dando um exemplo empresarial. Então, para você começar algo, o que é isso em relação a isso, para você ter um negócio? Não é nada. Isso aqui não é nada. Não é nada. É só para despesa da plataforma mesmo. Tá? E por que eu digo isso? Porque você tem que aprender da forma correta. Chegou no gráfico, se você olha de forma macro, olha, o que está acontecendo aqui? Olha, aconteceu aqui uma acumulação. Olha, aconteceu outra acumulação. Olha aqui, entrou a sardinhada. Opa, entrou a sardinhada. O que aconteceu aqui de novo? Está acumulando de novo. Por que ele está acumulando? Olha aqui a acumulação aqui atrás. Olha aqui. Qual é o preço médio dos players, dos grandes players? Está aqui. Está aqui. Você tem que começar a enxergar isso no mercado. Cadu, por que você entrou aqui? Tem um porquê. Eu vi por que você entrou aqui. Porque você marcou a resistência, marcou o suporte, marcou 50%, você entrou aqui. Tá, mas e por que eu fiz a minha venda aqui? E por que eu coloquei em risco a minha entrada aqui? Então, existe todas essas probabilidades em relação a como aplicar o seu operacional de forma correta. Mas isso você tem que ter conhecimento. Em 10 minutos aqui eu consegui explicar para você o porquê da minha entrada. Se você conseguiu entender e praticar isso, o porquê disso, maravilha. Você é um autodidata e você vai longe. Agora, se você precisa de uma ajuda, de algo mastigado, de algo passo a passo, aí eu tenho treinamento fechado para você aí. Lembrando que lá no canal do Telegram, nós estamos fazendo algumas lives ao vivo pelo Zoom. Se inscreve lá. E além disso, além de se inscrever lá, você ganha de presente um e-book sobre padrões de reversão de candles, tá bom? Lá no canal do Instagram também, me segue lá, me marca lá. Qualquer dúvida, eu respondo, tá? Tente não fazer como nosso amigo. Infelizmente, começou da forma errada. Aquele capital que ele foi perdendo, hoje podia estar multiplicado. Aos poucos, mas é aos poucos que se faz isso. Então, não adianta saber o gráfico, não adianta chegar aqui e falar assim, não, eu vou operar vela a vela, eu vou operar candle a candle. Você tem que entender
como o movimento do candle se comporta no gráfico de 1 minuto de opções binárias. Eu estou falando pausadamente aqui porque eu estou anotando e esse vai ser o tema. Esse vai ser o tema do nosso vídeo. Esse vai ser o tema do nosso vídeo. Eu tinha posto um alerta sem querer aqui, ó. Ele chegou no 100% daquele movimento. Agora, olhando aqui, com a pouca aula que você teve comigo aqui sobre o assunto, o que ele está querendo fazer aqui? Você acha que ele vai respeitar aqui ou ele vai romper? Ó quem apareceu aqui. Ó quem apareceu aqui. O nosso herbívoro. Eu não sei nem se existiu, né? Há controvérsias. Então, ao passo que você começa a ver, a entender a movimentação gráfica, existem alguns detalhes. Onde estão os detalhes? Como opções binárias é algo muito rápido, existem os detalhezinhos. Então, como o movimento do candle se comporta no gráfico de M1 e OB nessas regiões? Nessas regiões importantes. É isso que você também tem que entender para fazer o fechamento. Então você tem que seguir um passo a passo. Eu falo sempre isso para vocês. Eu falo inúmeras vezes. Gráfico, regiões, tendência, candle e por último, para os mais avançados, volume. É um quebra-cabeça. Se esse quebra-cabeça ele fecha da forma que você tem o entendimento que o gráfico está operável, existem as regiões que você entende, que você entendeu a tendência, que você entendeu que o candle, o preço está fazendo, o volume pode confirmar. O que você tem que fazer? O contexto está na sua frente, os padrões estão na sua frente. Você tem que fazer o quê? Colocar em risco, então. Eu estou falando de uma forma educacional, é claro. Aí sim você coloca em risco a porcentagem do seu capital. E olha aqui o que aconteceu aqui. Quem entrou nessa correção aqui, ó. Olha que interessante que aconteceu algo contrário da outra vez, né? Ele veio aqui, ó. Ele não deixou. Ó, ele fez isso, ó. Ele fez aqui novamente aquele mesmo movimento daquela outra vez. Ele fez o mesmo movimento aqui, ó, que fez aqui em cima. Só que dessa vez, ó, ele não veio preencher. Só que se você analisar, ele praticamente preencheu a região com a metade, com a metade do pavio. E aí ele fez uma correção. Então, aqui ele veio e corrigiu, ali ele veio e corrigiu. Supor aqui, ó. Aqui é a nossa resistência. Lá ele veio, tocou lá em cima e veio e corrigiu, porque ele estava bem longe. Agora, olha aqui, ó. Aqui, olha o que aconteceu. Nosso preço está praticamente assim, ó. Ele corrigiu no meio do movimento. Você viu que parece que não tinha espaço para caber um outro candle aqui, ó? Não tinha espaço para caber. E o que aconteceu? Ele pode até ter vindo aqui, mas ele tocou e subiu. Então, perceba que é o mesmo movimento em regiões diferentes, mas com visões diferentes. E o interessante, ó, que aqui nós estamos a favor da tendência e preencheu a região. E aqui nós estamos contra a tendência e nem preencheu a região. Então, quando você está lá no treinamento fechado, você consegue entender essa perspectiva e aguardar o melhor momento. E aguardar o momento correto para fazer essa entrada. Tá bom? Eu não quero me alongar. Eu vou parar por aqui. Tá? Qualquer coisa, estou aí nos links das descrições. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!